Boa noite, pessoal, tudo bom? Mais uma vez, mais um vídeo, né? Mais um programa aí. Hoje eu vou continuar a parte 2 da parapsicologia. Anteriormente eu falei da parapsicologia no sentido de colocar conceitos, origens, né? Falei da linha cética, né? Quevedo, falei da linha espírita Bosano, né? Herculano Pires. Falei de uma linha aqui do sul muito boa, né? Antônio Pedro Grisa. Antônio Pedro Grisa tem bons livros, né? Falando sobre poderes, sobre fenômenos muito bons. Eu queria falar do primeiro de premonição, prever futuro. Alguns fenômenos parecidos, mas diferentes. A premonição, nem sempre é premonição, às vezes ela é instantânea, no sentido que acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, esposas de homens, né, de soldados que estiveram na guerra e morreram lá. Elas tiveram a premonição, na verdade elas tiveram simulcognição, elas tiveram uma premonição do mesmo momento que aconteceu a morte do marido lá na guerra. Então não é uma coisa que ela preveu antes, ela sentiu no momento que ele morreu, né, por telepatia, alguma ligação entre ela e o esposo, né, no caso, ou o namorado, né? E antes de ser informada ela já sabia, meu namorado, meu marido morreu na guerra. Né? Então fenômenos dessa categoria não seriam bem premonições, seriam simulcognição, né? Uma cognição simultânea e não prévia, né? Interessante, um conceito diferente. Outro conceito diferente é de fantasmas, né? Os fantasmas aparecem em vários vídeos, eu fico até com medo de ver isso, né, aí na internet, mas eu fico pensando, muitos fenômenos não tem nada a ver com morto, né? Tem a ver com vivo e bem vivo, principalmente com projeções de pensamento, né, e de plasmia, projeções de ectoplasma, né? A ectoplasmia ou ectocoloplasmia, né? E o que o Quevedo chama de fantasmogênese também. Né? Então são manifestações, né, de algum médium, sim, algum paranormal, algum dotado, que ele chama, né, o paranormal, que projeta esse fluido, esse ectoplasma, né, em algum lugar. Né? Isso é muito vaporoso, às vezes ele pega uma imagem, às vezes tem uma forma nessa fantasmogênese, mas geralmente é meio difícil de identificar. Dá muito medo, claro, você vê filmado, isso aí existe, está filmado, está comprovado, né? É de morto nem sempre, né? Também não dá para negar que não seja também desencarnado. Eu não sou alguém que defende uma linha ou outra. Para mim, o que vale é a verdade e o fenômeno. O fenômeno vai falar por ele, né? Se o fenômeno provar que a pessoa já morreu e não tem um vivo, né, manifestando aquele fenômeno, não, ele é vivo, mas se tiver um vivo perto, né, que nem a teoria do Quevedo, 50 metros, aquela coisa da adolescente, né, com uma crise emocional, ou uma pessoa simples, ou um médium que nem sabe que é médium, né, às vezes com um descuido aí, ou paranormal, né, projetando sua energia ali, né, projeção astral também. Então tem vários fenômenos que podem ser, né. Então fantasma pode ser de vivo, é outra coisa diferente que eu queria ensinar de parapsicologia, né. Objetos sumindo. O objeto ele pode ser transportado, né, do modo paranormal, eles chamam de aporte, né? Então o objeto é aquela questão das agulhas também dentro do corpo de uma pessoa. Então esse fenômeno é interessantíssimo também. Ninguém explica, alguns poucos tratam, né? Alguns colocam como feitiçaria. O efeito não interessa, interessa o efeito, não a causa é mais complexa. Mas é um aporte, né? O objeto ele passou de um lugar e foi para outro de forma meio que misteriosa, né? Tem objetos que desaparecem, né? E aparecem em outro lugar, tem objetos que levitam, tem coisa maluca assim nesse aporte, né? Telepatia, por exemplo, como treinar não, como exercitar, né? Para ver se a pessoa é telepática. Tem cartas Zener, por exemplo, umas cartas com símbolos, né? Estrela, cruz e tal, outros, podia ser outro tipo de carta, de uma pessoa com outra pessoa na frente, né? Uma vai adivinhar que carta que ela está na mão, né? Então usados cartas Zener também para psicologia. E assim que começou, acho que muito com Rhine, né? Com cartas Zener.
né? Então é muito interessante você estudar, por exemplo, um paralelo de parapsicologia, Bosano, por exemplo, de metapsíquica também, né? Então aqueles autores que eu falei no primeiro vídeo, né, de parapsicologia, eles são muito essenciais e importantes. Antônio Pedro Grisa é muito bom também. Antônio Pedro Grisa tem um conceito, por exemplo, muito mais amplo, né, da clarividência. Ele chama de claripercipiência, né? Claripercipiência, então ela envolve mais coisas, envolve auditiva, envolve... então o termo evidência é com visão, né? Como se fosse só uma visão. Não, pode ser uma coisa que você ouve, pode ser cheiro, né? O fenômeno mais paranormal, acho que mais simples, é perfumes estranhos em lugares que você não imagina. Então isso envolve já uma percepção extrasensorial mais acessível, acho que é a própria visão, né? A visão pode se confundir com alucinação, né? O que é perigoso também, né? Então, bem interessante. Pode ser uma, entre aspas, loucura, né? Que parece mais, para mim, é mais mediunidade ou uma clarividência. A pessoa pode ter, sim, um desequilíbrio psicológico, mas os fenômenos estão lá, né? Então, fenômenos hoje graváveis, né? Por exemplo, você pode gravar, né, vozes por instrumentos, né? Hoje existe em celular, por exemplo, quem quer gravar uma voz ou alguma coisa, né, uma instrumental, né? Essa evidência instrumental fica, né? Agora, se a voz é de morto, vivo, se é inconsciente, né? Se é a projeção da mente, nós não sabemos, né? Se é poder da mente, né? Isso fica muito estranho para provar. A grande questão é que os fenômenos existem, né? E são inegáveis. Agora, de onde surgem esses fenômenos paranormais? Aí é difícil explicar. É bom pegar todas essas correntes e fazer um misto, né, para ver aonde que vai encaixar, né? E não ficar excluindo porque eu sou de tal ideologia, eu acredito que não seja outra ideologia, eu acredito que seja outra corrente, porque eu sou de uma religião, outra religião vê de forma diferente. Isso é um erro, né? O fenômeno, eu acho que tem que ser visto como realidade e tratar de uma forma que tenha resolução do problema. As pessoas procuram um parapsicólogo, um paranormal, um investigador paranormal para resolver o problema. Se ele vai resolver, por exemplo, com exorcismo, oração, fumaça de xamã, se vai resolver, por exemplo, com algum radiestesia, aí tanto faz, que ele resolva o problema, tá bom, né? Claro que às vezes é difícil de resolver e às vezes é quase impossível resolver, né? Vários casos ali de paranormalidade desses programas de TV, né? A pessoa mudou de casa mal assombrada, uma situação, não teve jeito, né? Ou a pessoa conviveu com as entidades, ou com espíritos, ou com visões que ela tinha. Então é bem complexa toda essa situação. Mas muito bom. Pessoal, para ver meus 2 livros, né? Só entrar no site aí, né? Que tá aqui embaixo. E Metas para uma Vida Feliz e Vivenciando as Verdades. Valeu, tchau, tchau.